sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1. Coloca para mim aqui. Hoje nós vamos trabalhar essa temática. Diga assim, operação. Você não está no culto, acho, irmão. Diga operação Neemias. Por que é interessante nestes dias uma palavra correta? Cada tempo requer de uma palavra. Deus, quando trabalha, Ele sempre trabalha com palavras e tempos. Diga assim, Deus trabalha com palavras e tempos. Adianta você estar no tempo certo com a palavra errada? Antes de Deus me dar o tempo, Ele me dá uma palavra. E essa palavra, ela é extremamente alinhada com esse momento. Extremamente alinhada. Operação Neemias não é só uma mensagem. É um projeto onde todos nós vamos ter que se envolver nesses dias. Você vai entender isso no decorrer dessa mensagem. Não vou terminar ela hoje, mas vamos começar. E vamos assim caminhando, domingo que vem, o próximo e assim por diante. Neemias capítulo 1. Você vai lá em Esdras, vai estar logo ali Neemias. Você vai ali caminhando, 2 Crônicas. Você vai seguindo, vai dar lá em Neemias. Livro de Neemias. Poderia até dizer profeta Neemias, porque tem tanta palavra profética aqui, mas ele não é um profeta. Mas é um homem que pode nos ensinar grandes lições para este tempo. Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Aqui é entre novembro e dezembro. No 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos atentos para ouvirdes a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência, a bondade deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Você pode dizer amém por essa palavra? É interessante algo aqui. Neemias é um livro composto por 13 capítulos, 406 versículos. E se você for estudar esse livro, 406 versículos, mais esses 13 capítulos, isso tudo vai te dar o maior conhecimento sobre liderança. John Maxwell é um grande líder que
treina outras lideranças, ele vai dizer que o livro de Neemias é uma escola de treinamento para líderes. Outros grandes líderes seculares, pessoas que não são da vertente cristã, fazem uso de versículos deste apanhado de Neemias como ferramenta para ensinar sobre empreendedorismo. Quer dizer que é um livro muito poderoso, não é um livro qualquer. A começar pelo nome do autor, Neemias. A palavra aqui, Neemias, significa aquele que consola. Yahvé consola. Diga assim, consolador. O que é consolador? Quando eu falo de consolador, quem é a primeira pessoa que você lembra? O Espírito Santo. A palavra vai nos dizer em João que ele é consolador. Consolador não é chorar a dor do outro. A palavra consolador é estar do lado, apoiando. A palavra consolador é se pôr ao lado de alguém que padece. A palavra consolador também significa confrontar. Então nós precisamos hoje de pessoas que carregam um espírito de consolação. Consolar quem chora, não é chorar com quem está chorando. Não. Tem gente que vai consolar quem chora, ele chora mais que a pessoa que está chorando. Já viu isso? Já viu? O cara vai ajudar na tristeza do outro, daí ele, ai, triste estou eu, o problema tenho eu. Não. Pessoas que consolam estão ao lado, diga assim, apoiar. Eu oro que você comece a apoiar alguém. Apoie alguém. Talvez você não está apoiando alguém da sua casa. Nós precisamos hoje de uma força-tarefa. Operação Neemias é baseado nisso. Houve uma catástrofe em Jerusalém. Houve um cenário como esse, destruição. Uma catástrofe aconteceu em Jerusalém. E Neemias está vivendo numa bolha de uma vida muito tranquila. Neemias é o copeiro do rei. O copeiro não era só o cara que levava a bandeja da comida, era quem provava a comida antes do rei, para ver se a comida estava ou não envenenada. Você está entendendo? O nível dele era baixo. Um copeiro era o conselheiro do rei. Quando o rei queria fazer alguma coisa, ele perguntava para o seu copeiro: o que você acha disso? Quer dizer que Neemias não era um homem qualquer, era um homem com sabedoria, vivendo longe da sua nação, num reino, um bom salário, acredito eu, uma boa condição. Mas teve um dia que uma péssima notícia chegou. Sabe, nós aqui às vezes estamos dentro de uma bolha, já viu? A gente estava vivendo dentro de uma bolha, e uma má notícia veio. E essa má notícia, quando chega, ela muda, ela atravessa a bolha, ela nos tira do conforto, da segurança. Neemias estava bem tranquilo, de repente veio uma má notícia. A pergunta que hoje eu te faço é: como você lida com uma má notícia? Neemias foi perguntar. Quem mandou ele perguntar? Ele perguntou assim: como é que estão os meus irmãos? Como é que está o povo? Como é que estão as coisas na minha cidade? Diga assim, todo cristão tem que se preocupar com a sua cidade. Há pessoas que não estão preocupadas com a sua cidade. Você se preocupa com aquilo que está acontecendo agora? A minha pergunta é: o que você está fazendo agora para mudar essa condição? Se tudo que está acontecendo, você já voltou a trabalhar e está tudo normal para você, você tem um problema. Neemias está com uma vida tranquila, mas de repente chegou uma má notícia. O fato é que todos aqui podem viver um momento assim. Você está na sua bolha tranquila, com seus projetos, e vem uma má notícia que te arranca dos teus projetos. Toda má notícia tem que ser enfrentada. Não tem como você dar desculpa ou correr, você tem que enfrentar. Quando chegou essa má notícia, Neemias teve que saber lidar com ela. E nós estamos vivendo justamente um ponto assim. Estávamos numa bolha de tranquilidade, uma maré tranquila. De repente começou a chover. E você acompanhou que aquela chuva iniciou e não parou mais. E aí então você começa a acompanhar os telejornais. Uma catástrofe está sendo anunciada e nós estamos vivendo no meio dela.
Todos nós, em algum momento da vida, vamos ser atacados por uma péssima notícia. Seja uma pessoa doente, de repente um diagnóstico médico, de repente um filho que está com problema, de repente o marido está bem, mas a esposa não está. Alguma notícia ruim vai chegar, independente se você for um servo de Deus ou não. A questão é como nós lidamos com isso. A bolha evangélica da igreja foi furada. Algumas coisas entraram e mudaram o sistema. Quer dizer que quando a bolha furou, você tem que entender uma coisa: o mundo não gira ao seu redor. Você não é o centro das coisas. Neemias estava num lugar tranquilo, mas algo mudou aquela situação de Neemias. É interessante que quando Neemias começa a ouvir sobre o que aconteceu, ele mostra importância. Algo interessante aqui, você tem que mostrar nestes dias importância. Qual que é a importância disso? A importância não é a chuva, a importância não é os alagamentos, a importância é o que isso vai gerar, esse impacto psicológico. Essa catástrofe deixará marcas profundas, mais profundas do que a pandemia no nosso estado. Como a gente vai lidar com isso? Como que eu vou lidar com esse contexto de dificuldade? Até porque no meio dessa dificuldade, diga assim, líderes, vamos lá, diga, líderes nascem em tempos difíceis. A questão é quem se importa. Só um líder se importa com algumas coisas. Tem coisas que são só para líderes. E quando eu falo de me importar, eu não estou falando de perder o sono. Olha como que Neemias lida com isso. Verso 4, sentei e chorei. Notícias pesadas, diz assim, cada palavra, cada notícia carrega um peso. Quando veio uma notícia pesada, aquela notícia colocou Neemias sentado. Diz assim o texto: sentei e chorei. Aqui nos revela o estado de espírito de Neemias. Ele não era o que consolava, agora ele tem que ter consolação. Tem gente que ajudava, agora tem que ser ajudado. E isso trabalha o nosso orgulho. Tem gente que só fazia pelos outros, agora tem que pedir para alguém faça por mim algo. Isso mostra o nosso estado de espírito. Existem mensagens tão ruins que me colocam sentado. Neemias sentou e chorou. Quer dizer que tem pessoas que agora querem ser os power crente e eles querem disfarçar a sua dor. Irmão, escute isso aqui. Se existe um lugar para você derramar o seu coração, é na presença de Deus. Você pode chorar, você pode lutar com algo, você pode ter os seus questionamentos. Neemias descobre e ele sabe o lugar aonde você tem que processar o problema, na presença de Deus. E diz que ele vai sentar e chorar. Aqui nos revela um entendimento, porque no momento da oração, a oração é aquele diálogo, aquela conversa íntima com Deus. O sofrimento pode arrancar você da presença de Deus. O sofrimento muda os nossos níveis de relacionamento. Primeiro nível de relacionamento que muda no sofrimento, o homem e Deus. Porque nós achamos que o sofrimento é a ausência de Deus. Não tem nada a ver. Todos podem sofrer. Inclusive você serve a um Deus sofredor. Ele sofreu na cruz por você. Simples. Quer dizer que o sofrimento pode alterar nossa intimidade com Deus. Porque há pessoas que deixam de estar na presença de Deus porque sofrem. Eu estou sofrendo muito, não quero mais orar. Não vou mais na igreja, não me convide mais. Eu não vou lá cantar, eu estou mal. Mudou. Alterou. Mas também há pessoas que conseguem superar o sofrimento. Diga assim, a oração é o lugar da superação. E não é o diabo que você supera na oração, é você mesmo. Não é o diabo. Você vai orar e você vai se superar. Você não quer talvez abrir mão daquela dor, e você vai chegar diante de Deus e lançar aquela dor diante do Senhor. Você já conviveu com um momento de aflição que você guardou só para você? E aquilo começa a matar você?
Já viveu um momento que você guardou uma tristeza, e aquele sentimento é um processo que vai matando e destruindo você. Neemias descobriu: eu preciso chorar. Onde é que eu choro? Na presença de Deus. Choro na frente de todo mundo? Oi? Saio lamentando? Há pessoas que amam amplificar, eles gostam de amplificar seu sofrimento. Eles até dizem que são o que são pelo sofrimento que passaram. Neemias vai chorar diante de Deus. Ali ele vai se deparar com a sua resistência. Diga assim: identificar a resistência. Você já identificou a sua resistência nesses dias? Com tudo que aconteceu, o que você identificou? Ai, pastor, eu vi água. Ô, irmão, abra seus olhos, é além disso. Qual é a nossa maior resistência? Qual é a maior resistência neste estado? Não há quem se importe com coisas que realmente têm valor. Existe uma catástrofe natural, mas existe uma maior catástrofe gerada pelo homem: a falta de ação do homem, o cuidado com aquilo que deveria ter sido cuidado. Isso é a maior catástrofe. É inegável, temos algo terrível, nunca acontecido na história, mas também temos uma negligência descomunal do homem. Então essas duas combinações criaram um caos, e nós temos que olhar para a nossa resistência. Qual é a sua resistência? Há pessoas que resistem ser felizes. Já vive tanto tempo na tristeza que a felicidade é meio estranha. Há pessoas que resistem o amor. Foi ferido, amou e foi traído, ou amou e não foi correspondido. Agora ele nem fala nada, ele não quer nem que saibam que ele ama. O que tem de pai que não consegue abraçar um filho e dizer eu te amo? O que tem de filho que não consegue abraçar um pai e dizer pai eu te amo? Há pessoas com dificuldade, resistência ao ensino. Você está ensinando e o orgulho dentro dele diz: sei tudo. Transforme os teus sei tudo pelo quero aprender tudo. Há uma resistência dentro de nós. Neemias foi orar a Deus para identificar a sua resistência. Agora pergunto: você conhece as suas resistências? O que incomoda você? Neemias sentou e chorou, mas não ficou sentado chorando. E vai dizer o texto: e continuei. É para ficar sentado chorando para sempre? Oi? Ele sentou e chorou. Tem a hora de sentar e avaliar o que tem que ser buscado agora e o que tem que ser deixado. Porque algumas coisas você vai ter que deixar nesses dias. Nem tudo que você vinha carregando você vai ter que manter com você. Na oração, Neemias identificou. Ele vai entender o que vai ser deixado e o que deve ser buscado. Você sabe o que deve ser deixado? Deixe de lado distrações. Busque ter tempo de qualidade em alto nível com aquilo que mais tem valor: sua família, pessoas que você ama. Acho que você não tem ninguém que você ama. Você nem um amém deu agora, cara? Está odiado pelos outros? Busque tempo de qualidade com quem você ama. Busque a face de Deus. Abra mão de algumas coisas que não fazem sentido. Está correndo atrás do que e por quem? Quem mandou você? Pastor, eu estou correndo atrás disso, daquilo, por quê? Isso que você está correndo atrás vai gerar o que na sua vida? Mais problema ou mais solução? Aprenda o que deve ser buscado e o que deve ser deixado. Você está comigo? Neemias está orando, porque na oração você recebe um processo. Diga assim: na oração acontece um processo de preparação. Fala para o irmão do seu lado: Deus está preparando você. Diga para ele: Deus está preparando você. O processo, olhe bem, Neemias foi lá decidir tudo. Como é que ele foi buscar força? Aonde você vai encontrar força nesses dias? Não tente fazer nada sem primeiro ir lá, na presença dele. Pastor, eu não sei o que falar. Não precisa falar, só chorar. Não tem o que falar, só chora.
Não sabe o que dizer na oração, só se derrama. Mas fala toda a verdade que você está escondendo dos outros. Fala tudo. Neemias foi para um processo de preparação. A preparação não é atraso. Escute isso aqui: preparação não é atraso. O que eu vejo de gente fazendo coisas que não está preparada para fazer aquilo. Na oração, antes de tomar uma ação, diga assim: antes da ação vem a direção. Antes de você tomar uma decisão, antes de você ter uma ação, busque uma direção de Deus para você, tá? Para de buscar esses guru gospel, já viu? Eu vou lá na casa da irmãzinha. Lá tem uma irmãzinha que ora fala toda a tua vida, a irmã raio-x. Eu vou lá, ela me diz tudo da minha vida, rapaz. Ela mandou comprar um sapato preto lustroso, eu botei o sapato, tudo mudou. Tem gente buscando cartomante gospel, mano. Tem gente assim. Vai buscar uma palavra para você, na presença de Deus. Lá você vai ouvir Deus. Pare de buscar os outros que, pastor, mas lá tem um fulano, lá tem um ciclano. Irmão, tem um lugar chamado quarto secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto. Pelo amor de Deus, cresça, busque uma palavra para você. Uma vez o irmão orava e saiu do quarto. Essa irmã era de muita oração. Saiu do quarto e disse para o marido: olha, Deus mostrou que vai arrancar alguma coisa ruim da minha vida. Acho que você que vai morrer. Quem morreu foi ela. A gente quer que Deus fale comigo para os outros. Não, Deus quer falar com você. Esse cenário difícil, ei, abra seus ouvidos. Deus está falando com você, sentado e chorando. O processo de preparação não é atraso. Tem gente que não tem capacidade de sentar e esperar, já quer fazendo tudo. Ei, irmão, você que vai casar, pela misericórdia de Deus, ora. O que dá ruim de casamento, você que está meio que namorando, pelo amor de Deus, ora. Depois sobra um BO para o pastor. Sim. Depois lá dá uma pauleira, tira o bumbo, a facada, o pastor tem que ir lá. Porque não orou antes. Porque não clamou antes. Porque não pediu direção para Deus antes. Diga assim: antes da ação, direção. Neemias poderia ter tomado uma ação, uma iniciativa, mas toda ação requer de direção. Quem mandou você comprar o que você comprou? Onde é que você descobriu que era para morar onde você mora? Você tem que ter direção de Deus. Agora, adianta Deus dar direção para uma pessoa que não se submete à direção de Deus? Oi? Adianta Deus querer dirigir alguém que diz: eu vou na tua frente? Tem gente que vai na frente de Deus. Jesus, deixa eu guiar você, tá? Você me obedece? Você faz o que eu mando. Irmão, esqueça. Nosso Deus não é um Deus domesticado. Você talvez está lutando hoje com algo que você não pediu direção para Deus. Neemias não vai fazer alguma coisa sem primeiro buscar direção. Posso ouvir um amém aqui? Diga para a pessoa do seu lado: Deus vai direcionar você. Diga: Deus vai direcionar a sua vida. Ele vai mostrar que está chorando. Neemias revela o que? Fragilidade, irmão. Você não começou a ver aquele monte de destruição? Você não se sentiu impotente diante de tudo isso? Quantos aqui se sentiram mal? Mal, pastor. Se você não sentiu mal, você está louco, cara. Aquela desordem, aquela coisa horrível, e você assim mal, dizendo: Deus, o que nós podemos fazer? Todos têm essa mesma reação? Não, só líderes. Operação Neemias é uma forma de se portar diante de uma crise. E essa não é a primeira nem a última. Só que para cada momento da história nós precisamos ter um entendimento e uma revelação que acontece na presença de Deus. Esse momento vai piorar algumas pessoas. Algumas pessoas se tornarão ainda piores. E vai nascer também pessoas muito melhores. A questão é como você enfrenta esse momento. O que nos define é como nós enfrentamos o sofrimento. Pastor, como é que alguém pode enfrentar isso? Com Deus. Neemias está com Deus, se mostrando vulnerável. Quer ouvir uma coisa certa? Ei, Deus não está fazendo mais na sua vida porque você não consegue ser vulnerável. O que é ser vulnerável? Baixar o escudo.
escudo, irmão. Ei, baixa teu escudo. Começa a abrir teu coração. Não, eu não vou abrir meu coração porque alguém pode me ferir. Irmão, aprenda uma coisa. Só tem um jeito de você ser curado. É no momento onde você escolhe abrir o seu coração e confiar. Vulnerabilidade é você ter coragem de agir, mesmo que você não seja capaz de controlar o resultado. Isso é ser vulnerável. Ser vulnerável é saber que você tem fraquezas. Você conhece suas fraquezas? Você tem que conhecer. Aonde você cai? Aonde você vacila sempre, irmão? Onde que você cai? Qual que é o tropeço da tua vida? Não vale dizer que é sua sogra. Não, para com isso. Não é. Não é. Aonde você está caindo sempre? Existe um lugar onde você vacila, onde você cai sempre. Pastor, o que eu faço? Vulnerável. Abra seu coração. Diga, eu tenho uma fraqueza. Cara, eu tenho um problema. Eu tenho uma limitação que me impede. Coloque luz aonde há trevas e o diabo não vai poder te atacar ou até mesmo te acusar. Você está aqui, irmão? O que eu vejo de pessoas que não são vulneráveis. Aí o Espírito Santo quer vir derramar, mas ele está fechado. Escudo alto. Eu não quero esse negócio de amor, sai fora. Eu não quero, não. Uma pessoa que não entende o que é ser vulnerável não consegue crescer. Neemias revela sua fraqueza. Qual é a maior força que pode vir sobre um homem, sobre uma mulher? É nesses momentos. Ser vulnerável. Eu tenho coragem de agir. Eu creio, eu vou dar um passo. Mesmo que eu não seja capaz de controlar o resultado. O que tem de gente que quer controlar o resultado? Amanhã tem que acontecer isso, Deus. Daqui 3 meses, se Deus não fizer, olha a Deus. Que é isso, irmão? Há pessoas que querem dizer o que Deus tem que fazer. A vontade de Deus, para que ela aconteça, a sua vontade vai ter que morrer. Você vai ter que ser vulnerável ao ponto de dizer, Deus, eu queria muito isso, mas eu abro mão disso. Você tem noção de coisas que eu abri mão? Abri mão de coisas que eu amava. Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, você faz tudo isso, você gosta, você ama? Eu falei, não, eu hoje, o que eu estou fazendo hoje não é o que eu gosto. Você acha mesmo? Não, irmão, não. O que eu estou fazendo hoje não é o que eu gosto, mas é o que Ele quer para a minha vida. E eu sou feliz naquilo que Ele quer para a minha vida. Jamais estaria aqui, mas nunca. Não. Mas não é o que eu quero. Eu sou feliz naquilo que Ele quer para mim. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Quem mandou orar? Até que um dia eu orei. Ele disse, tá bom, eu entrego tudo e o Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. E Ele fez, irmão. E Ele faz. E você aprende que você é feliz na vontade dEle. Ali você é completo, ali você consegue ver a vida com sentido. A vida de Neemias estava voltada para ele, um bom cargo, um momento maravilhoso. De repente chegou uma notícia, um momento que mudou a vida de Neemias. Diga assim, esse sofrimento tem que se tornar, tem que se transformar em uma ação. Neemias ficou ali sentado chorando? Não. Para de ficar sentado chorando, irmão. Esse sofrimento tem que se transformar numa ação. Neemias não ficou para sempre sentado chorando. Neemias foi atingido por uma grande dor, mas essa grande dor produziu algo. Diga assim, essa dor, esse sofrimento está produzindo algo. Você está me ouvindo? Não é por acaso, está produzindo algo bom. Está produzindo uma mudança, está produzindo uma nova mentalidade. Pessoas estão colocando na balança o que é realmente importante, o que não é. Neemias foi atacado por uma dor, mas essa dor produziu algo. Deixa eu te dizer uma coisa, Neemias planejou a vida dele toda sobre esse momento de desconforto. Se não fosse esse problema, você não estaria lendo a história de um homem chamado Neemias.
Se não fosse os problemas que você está pronto para superar, eu digo, você vai superar tudo isso. Um dia alguém vai ler a sua história. Eu oro que um dia alguém sentado à beira de um fogão a lenha conte: olha, tivemos um desbravador na família, tivemos uma mulher de ousadia, um homem de ousadia, era o nosso avô, nosso bisavô, o nosso tio. Lembra, aquela pessoa fez a diferença. Eu quero ler o quê? Você está lendo a história porque esse cara venceu a dor dele. Não, pastor, que alguém vença a minha dor. Irmão, vença a sua dor. Líder, cure-se a si mesmo. Simples. Se trate. Restaure. Neemias está diante de uma situação. Ou eu paro ou eu avanço. Ele escolheu avançar porque estava com Deus, em oração. Aprenda que além da oração ser a preparação, pessoas de oração são pessoas mais preparadas, mais capacitadas. Neemias, quando levantou, ele tinha uma dor dentro dele, mas aquela dor não paralisou ele. Ele organizou a vida dele por esse incômodo. Você tem um incômodo na sua vida? Eu tenho vários. Uma das coisas que mais me incomoda é a falta de capacidade bíblica na igreja. O que eu vejo de gente querendo ser mestre, ensinando coisas que nem aprendeu. Por quê? Uma coisa é um conhecimento teórico. Nós estamos cheios de teoria. Aqui levanta a gente com oratória. Cara, teoricamente, irmão, teoria é uma coisa, prática é outra. O sofrimento transforma o conhecimento teórico em prático. Neemias tinha um conhecimento teórico, mas não tinha um conhecimento prático. O que eu vejo de gente querendo ensinar, irmão, e tem coisa muito boa, mas tem coisa muito ruim, furada. O que tem de coisa querendo ser ensinada por pessoas que nem eles não aprenderam. E nós vemos isso se disseminando por aí. Neemias não levantou para ensinar, ele sentou para aprender com Deus. Você está me ouvindo aqui, irmão? Esse momento vai te dar uma coisa, e não se prive dela. Não é teoria, é prática. É dor na prática, sofrimento na prática, abrir mão de algumas coisas na prática. Uma pessoa que vai praticar, ele eleva o seu nível de conhecimento. Diga assim, não teoria. Diga aí, não teoria, mas prática. Fala para o seu lado, para de teoria, começa a praticar. Hã? O que aquela dor gerou em Neemias? Uma grande mudança. Esses dias vão gerar uma grande mudança na sua história. E eu não estou falando de quem foi ou não atingido por uma enchente. O assunto aqui não é enchente. O assunto aqui é um tempo que está por vir. Operação Neemias é alguém que lida com sua dor, é alguém que se trata na presença de Deus, é alguém que se levanta. Diga assim, essa dor vai se transformar numa ação. Tem que ter uma ação depois disso. Não é se distanciar, é se aproximar com a palavra certa, com a mentalidade certa. É interessante nós pensarmos isso, porque Neemias tem uma disciplina. Ele não foi praticar uma coisa por conta da dor. Escute isso aqui, ele não foi orar porque tinha um problema. Ele tinha uma disciplina. Diga assim, a disciplina é o fundamento da realização. Quer ver uma coisa que esse caos gerou? Uma dificuldade na nossa disciplina. Sua agenda não virou de cabeça para baixo? Oi? A minha virou de cabeça para baixo. Louco, meu Deus, doideira. Tá tudo, né? Um grita lá, outro grita aqui, um chama aqui, Jesus. Quer dizer que o caos quer nos roubar de uma disciplina espiritual. Pessoas podem organizar sua casa, sua empresa, mas a organização começa por meio da vida espiritual. Diga assim, bem sucedido espiritualmente. Se você não tiver uma disciplina, pastor, esse problema me tirou da minha disciplina, volta para ela. Volta para a sua disciplina diária. Seu trabalho, seu tempo com Deus, seus relacionamentos que são chave na sua vida. Volta para ter uma disciplina. Neemias tem uma disciplina. Ele vai orar porque aquilo é parte da sua disciplina. Por isso que a disciplina é o fundamento da realização.
Você nunca vai ver ninguém construindo nada sem disciplina. Se discipline financeiramente. Você sabe quanto você gasta, quanto você ganha. Se discipline nos seus hábitos. Tem hábitos que são ruins, irmão. Tem coisas que você fala que não são boas, estão ofendendo, estão ferindo alguém. Então a disciplina é parte da vida de um líder. Nós vamos ter que ter nesses dias uma disciplina. Por exemplo, na sua vida, tire tempo com pessoas que estão sofrendo. Tire tempo. Não para ir lá e chorar mais do que elas, mas sim para se pôr do lado dessa pessoa. Isso é empatia. Não é sofrer pela pessoa. Tem gente que vai lá sofrer. A empatia, pastor, é agarrar-se e abraçar o problema. E agora o problema não é mais da pessoa, é meu. Não. Empatia não é sofrer pela pessoa, é sofrer com. Não é sofrer por. Eu estou olhando para o sofrimento, me coloco do lado. Pastor, se eu não souber o que falar. Sabia que tem uma coisa muito poderosa? Não falar nada. Quando tem alguém sofrendo, não fala nada. Fica quieto. Deixa a pessoa chorar, descarregar ali suas emoções. O seu silêncio vai ser um conforto para essa pessoa. O seu silêncio talvez vai ser um ânimo para essa pessoa. Às vezes não é muito falar, a sua presença ali já vai encorajar a pessoa. Está me entendendo, irmão? Então, essa empatia praticada por Neemias, ele olhou, se preocupou e não parou. Ele não sofreu por, ele sofreu com. Ele entendeu, se tem algo de errado acontecendo, eu sou uma resposta para esse momento. Nós não podemos agora nos encapsular, irmão. Ficar travado. Tem gente já dizendo, meu Deus, isso aqui já é as pragas de Apocalipse, blá 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 blá. Ei, tem muita coisa para rolar aí, irmão. Tem muita coisa para acontecer ainda. Muita calma nessa hora. Muita calma. Para de olhar esses videozinhos podres aí, desses urubu. Ai, agora a catástrofe é maior. Agora, meu Deus, no mês 9. Parou, irmão. Se tem uma coisa que nós vamos ter que atrair, é o favor de Deus sobre esses dias. Então pare de ser uma voz negativa. Faz o favor para nós. Ei, faz o favor. A terra não precisa mais disso. Se você continuar assim, vão mandar você para a Venezuela. Glória a Deus, irmão. Só se aprender. Começa a reclamar. Venezuela nele. Botemos no container, tchau. Que o povo que reclama. Já viu? Reclama. Reclama disso, reclama daquilo. Porque a crise vai extrair de você o que você tem de pior, mas também o que você tem de melhor. E eu oro que aquilo que você tem de melhor venha para fora nesses dias. Você está comigo, irmão? Então revelou esse relacionamento com Deus. Ele está orando por ele. Neemias está orando e dizendo, Deus, eu preciso da tua ajuda. Diga assim comigo, nesse momento precisamos da ajuda de Deus. Não tenta encarar os próximos dias sem Deus. Neemias tinha um rei humano. Ele tinha sustento, ele tinha um salário muito bom, mas ele apelou para o rei eterno. Cuidado, se você tentar enfrentar os próximos dias sem Deus, cuidado. Neemias foi dizer, Senhor, eu entendo que tem uma demanda pela frente, eu preciso de ti. Irmão, você entende que o rumo de uma nação está sendo definido pela oração de um homem? Caiu a ficha em você? O rumo de uma nação, um território como Jerusalém, está sendo definido pela oração de um cara que poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso. O que tem de gente dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou dizendo para você, nós temos tudo a ver com isso. Tudo a ver. Tudo definido por um homem que está na presença de Deus. Quem define a história? Ah, pastor, deve ser o governador, deve ser o presidente. Não, irmão. Quem determina a história, a caneta da história está na mão dos intercessores. Gente que ora. Gente que não sai do quarto de oração dizendo, meu Deus, eu vi um monte de corvo, eu vi uma nuvem escura. Não, eu estou vendo algo lindo. Deus está produzindo algo. Intercessor de Deus, irmão. Tem gente que é intercessor do capeta. Tem gente que me diz, deixa eu orar por você. Sai daí, não quero sua oração nem a pau. Estou
Tô louco. Não ore por mim. Intercessor é uma pessoa alegre, leve. É alguém que fala com Deus e não fica gritando por aí. Tem alguém orando por você e você nem sabe. Tem uma nuvem de glória te acompanhando e você nem sabe. Isso é intercessor, irmão. Não é quem tem uns olhos estranhos e diz assim: estou vendo algo. Sai fora. Sai fora. Está vendo algo. Está vendo nada, cego espiritual. Está vendo tudo na vida dos outros, mas não enxerga a sua vida. Fechamos o parênteses agora, glória a Deus, irmão. Vai ficar bem bom daqui a pouco. Prometo para você. Vai animar você. Mas o que tem de gente assim, a história de uma nação. E sabe o que eu acredito? Eu acredito muito nisso. O que aconteceu conosco aqui não é um fato isolado, é porque essa terra é muito profética. Deus vai restaurar o Brasil todo, a começar pelos lugares talvez tidos como os mais difíceis, como o nosso. O que tem de pregador que dizia para mim, eu viajava, os caras diziam: de onde é que você é? Do sul. Só faltava fazer o sinal da cruz. Você? E você prega lá? Sim, todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda... Como assim? Pregar quem prega no sul? Meu Deus, o sul é um lugar que mata profeta. O sul, irmão, furado. O sul é terra de avivamento. Anda por aí uma notícia ruim a nosso respeito, mas eu estou dizendo para você: essa é uma terra cheia da glória de Deus. E os caras apavorados: você prega no sul, irmão, eu vivo no sul, prego no sul, profetizo no sul e não mata profeta. Não estou eu bem aqui, bem bonito, bem gordo, bem saudável, bem liso, corado, casado, abençoado, feliz. Eu não dizendo por aí. Tem uma música que diz assim: de boca em boca. Da nossa terra agora, trem desgovernado. Quero só ver essa terra produzir. Não estão errado nisso. Não vai produzir. E tem lugar que não vai mais produzir. Mas Deus também abrirá outras fontes que vão produzir. Simples. Agora, vamos lá. Nós podemos definir o que vai acontecer pelo meio da nossa intercessão. Está comigo, irmão? Nos próximos dias, interceda muito, muito pelo governador, muito pelas cidades, muito pela economia. O peso dessa intercessão vai gerar uma grande transformação. Aí, irmão, está comigo? Vamos lá para a gente finalizar. Então, ele está orando, pedindo a ajuda de Deus, está clamando, buscando uma intervenção. É poderoso isso. Ele começa declarando o tamanho do problema. Olha o que Neemias diz: Deus grande e temível. Ele está dizendo: Deus, olha o tamanho do meu problema. Ele segue dizendo: Deus, de todo esse problema é pequeno perto da tua grandeza. Quem que você está engrandecendo agora? Oi? Para de adorar o seu problema, para de adorar a sua dívida. Tem gente que idolatra o seu problema, tem o altar dos seus problemas. Ele vai lá e adora, não consegue dormir. Ele vai lá e se prostra e não consegue descansar em Deus. Para de engrandecer a tua dificuldade. Para de dizer que você é o mais sofredor da terra. Mentira. Para de engrandecer as tuas dificuldades. Neemias conhece uma coisa: a grandeza de Deus. E sabe o que nós vamos ver nesses dias? A grandeza de Deus. Você acha que isso aqui é grande? Nosso Deus é bem maior. Você acha que tua luta é grande? Deus é maior que tua luta, maior que tua provação. É maior. E ele não guardou esse segredo. Neemias disse em alto e bom som: Deus grande. Eu queria que você fizesse um exercício nesses dias. Olhasse para os seus problemas e dissesse: isso aqui não é nada. Meu Deus é grande. Ele é grande. Agora tem pessoas se diminuindo por conta dos seus problemas. Eles acreditam que Deus está condicionado numa caixa. Deus não pode fazer, irmão. Deus é grande. Diga assim: meu Deus é grande. Neemias vai dizer assim: Senhor, nós pecamos, eu e minha família. Olhe, peraí. Por que veio a catástrofe? Por que destruíram a cidade? O pecado. E ele não está dizendo assim, eles pecaram. Ele diz: nós.
Seria mais fácil Neemias culpar alguém. E olha o que tem de gente culpando os outros aí. Culpa a igreja não estava aqui. O irmão me disse: pastor, você tem que pegar um barco e ter ido para lá. Irmão, não sei andar de barco, mas eu enviei recursos para comprar gasolina para os barcos. Não tem problema nenhum. Mas você não pegou um bote? Não tenho bote. Minha mulher não deixaria eu ir. Eu tenho mais medo dela do que das águas. Muito mais. Então eu não sou louco. Mas o que tem de gente culpando é o governo. Ai, Pare de culpar os outros. Neemias revela uma coisa, diga assim: arrependimento. Ele diz: eles pecaram, nós. Mesmo que ele esteja longe de casa, o que estava acontecendo lá também tinha um peso sobre ele. Nós estamos pecando. Qual o maior pecado que cometemos nos últimos dias? A autossuficiência. Podemos tudo sem Deus. Vou para a igreja, como é que eu sei que eu estou amando Deus quando está tudo bem? Às vezes não é Deus que você está amando, às vezes é os benefícios que Deus gera. Tem gente amando o favor de Deus, que Deus faça. Isso não é o verdadeiro amor. O sofrimento prova o verdadeiro amor. Quando você está sofrendo, se você continuar amando a Deus, esse amor é genuíno. O amor exige testes. Tem que ser testado. O verdadeiro amor tem que ser testado. Neemias está orando: nós estamos pecando. Diga assim: o arrependimento. Percebe uma coisa? O arrependimento dá início à restauração. Porque Neemias, operação Neemias, o que nós vamos viver daqui para frente, é um tempo de restauração. Diga assim: construir de novo, melhor. Não é construir como era, é construir de novo e melhor. Não é para fazer o que já tinha antes. É uma ponte, é melhor do que aquela que tinha. É a casa, é melhor do que aquela que tinha. Até porque quando Deus restaura, Ele não leva uma coisa velha a um estado bom. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com excelência. Excelência. Então, esse projeto de restauração que nós vamos ter que se envolver, não se trata se a minha casa pegou ou não pegou água, porque alguma coisa pegou meu coração. Um encargo dado por Deus, alguma coisa tem que mudar. A começar pelo coração dos homens. A humanidade, essa tendência, orgulho, vaidade, isso vai ter que mudar. Arrependimento é a porta da restauração. Arrependimento é a palavra metanoia, mudança de mente. Se tem uma coisa que vai ter que mudar na sua vida, é a maneira como você pensa. Até porque a Bíblia diz: assim como você pensa, você é. O que você pensa a seu respeito? O que você pensa a seu respeito? O que você pensa a respeito dos outros? Que tipo de Deus? Como que você vê Deus na sua mente? O que você pensa sobre Deus? Ah, pastor, eu tenho, sabe, é o Deus da Bíblia. Será que é o Deus da Bíblia? Será que não é um Deus que você criou? Será que não é um Deus que você montou na sua mente? Será que você não está vivendo baseado num Deus que você criou para você? Muito cuidado. Se a nossa maneira de pensar não mudar agora, quantas mais catástrofes terão que acontecer? Você vê no texto que começa assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro. Já tivemos um da pandemia, agora temos outro. E quantos mais cativeiros vamos ter que enfrentar? Até que alguém mude sua maneira de pensar e pare de viver para si. A maior glória é viver pelos outros. Neemias está disposto a viver por mais alguém. A vida dele tem sentido. Quero viver por algo maior. Quando eu me for, não quero deixar uma casa, não quero deixar um carrinho, eu quero deixar uma história, um legado. Eu quero deixar um legado para alguém. Ah, pastor, mas ter uma casa e um carro é pecado. Não estou falando disso. Tudo isso vai acontecer, mas um legado se constrói superando o sofrimento. Neemias se coloca no lugar do povo. Você deveria orar isso: Senhor, nós pecamos. Quantas vezes você poderia estar na casa de Deus e não esteve por preguiça, por querer dizer: eu não vou porque tenho minhas coisas para cuidar.
Muito cuidado. Tenha muito cuidado. Outros cativeiros podem acontecer por conta da nossa negligência. Mude sua maneira de pensar sobre as pessoas, sobre você, sobre o seu relacionamento com Deus. Metanoia é uma mudança de mente. Não é chorar pelos cantos, não é chorar lágrima de crocodilo. Ai, não. Não adianta você só chorar e não mudar. Metanoia é você dizer: eu estou encarando os fatos. Eu sou um pecador, eu falhei, eu caí, mas Deus, eu quero me levantar. Isso é metanoia. É parar de ficar ao redor do problema admirando ele. Ai meu Deus, eu não consigo me libertar disso. Você não se libertou porque você gosta disso. Algumas coisas te atraem e você não consegue se libertar. A mentalidade de Neemias é transformada. Diga assim comigo, declare bem alto: a minha mente está mudando. Pastor, se eu estou mudando minha maneira de pensar, eu estou pensando como quem? Quem é que eu vou modelar? Cristo. Diga comigo, uma mentalidade de restauração. Como é que uma pessoa que tem a mentalidade restaurada vê as coisas? É uma esposa que olha para o seu marido, ele está bebendo, ele está drogado, mas ela olha e diz: aí dentro tem um homem digno, um homem de valor, um homem de Deus. É uma mãe que olha para o filho, talvez saindo à noite, não indo à igreja, ela dizendo: aí dentro tem um missionário, tem um grande homem de Deus, ainda vai estar na casa. Um olhar restaurador é ver as coisas não como elas são. Oi, não veja as coisas como elas são, mas veja as coisas como elas deveriam ser. Não olha para as coisas como elas são. Uma mulher que tem um olhar restaurador olha para o seu marido, ele tem vários erros e falhas, mas ela desperta o que há de melhor nele. Um marido restaurador, ele olha para a sua esposa, ele vai olhando e ele vai lapidando, tratando, limpando o coração dela. Uma igreja restauradora não fica julgando os outros. Ah, vamos culpar isso ou aquilo. Irmão, você que mora numa cidade que está enfrentando uma dificuldade hoje, porque nesse momento houve um caos, a liderança política revelou sua fraqueza, mas não fique lançando palavra ruim contra o seu prefeito, contra os vereadores da sua cidade. Ore por eles, encoraje, diga: Deus, tem misericórdia de mim, mas guarda essa cidade, abençoa essa liderança, porque é isso que a palavra nos manda fazer. Ore por toda liderança. Você está aqui? Toda autoridade é constituída por Deus, então ore. Neemias, ele está passando por um processo. Diga assim: todo sofrimento vai gerar uma nova mentalidade. Mas você viu que não é a mentalidade de sofrimento, que tem gente que só pensa em sofrer, tem gente que só pensa em perder. Neemias, no meio do sofrimento, está despertando uma mentalidade de vitória. É uma mente restaurada, é uma mente renovada. O que tem de gente com a cabeça cansada? Uma mente cansada, não tem ideias, não tem projeto, não tem planejamento. Você receba nesses dias uma nova mentalidade, a mentalidade do reino de Deus. Conversa com alguém que tem a mente do reino. Conversa para você ver. Conversa com ele, é totalmente diferente. Primeira coisa que você vai ver: mentalidade do reino, avanço. Está todo mundo parando, eu estou avançando. Está todo mundo desistindo, eu estou agarrando as oportunidades de Deus para a minha vida. Está todo mundo dizendo: não sirvo, não quero parar, quero fracassar. E a pessoa que tem a mentalidade do reino está dizendo: Deus, me dá uma oportunidade de servir ainda mais. Neemias a todo momento diz: ouve a oração do teu servo. Essa batalha não será vencida pela força, mas pelo serviço. Vou dizer de novo: essa é uma batalha que não é vencida pela força, mas pelo serviço. A sua luta não é pela força. Sirva mais, trabalhe, sirva a igreja, trabalhe por uma visão, sirva. Nós temos tantas coisas para fazer, e tem pessoas que ainda estão lutando, dizendo: por que eu não venço? Só porque você não descobriu esse segredo. Não é pela força, é pelo serviço. Neemias não venceu pela força, mas ele venceu pelo serviço. Você está comigo, irmão? Verso 8 aqui, vamos começar a aterrissar. Ele vai dizer assim: lembra-te, Senhor. Ele está orando dizendo: lembra-te, Deus, lembra-te da misericórdia.
Você vai descobrindo o que você acredita observando as suas ações. Quer ver você descobrindo o que você crê? Quer ver uma coisa? Você pode falar muito sobre fé, mas quer ver você descobrindo o que você acredita? Só observar como você age. Você fala sobre fé, e quando não tem dinheiro para pagar uma conta. Você fala sobre fé, mas quando um problema bate na sua porta, como é sua ação diante de um problema? Quer descobrir no que você acredita? Olhe para você. Como você reage a uma situação? Quando alguém fala mal de você, como é que você fica? Tem gente que fica triste. Ai meu Deus, está falando mal de mim. Daí, irmão, uma pessoa que não tem certeza da sua identidade se torna aquilo que os outros dizem. E tem uma coisa que vai acontecer: ninguém vai falar mal de você até que você resolva ser grande. Aí você vai arrumar um monte de gente para falar mal de você. Vai aparecer muita gente. Se você não tem ninguém falando mal de você, me procure depois, eu te passo alguns. Meu irmão, tem pastor que deixa de ser pastor. Um dia um cara me ligou: ai, a minha igreja está falando mal de mim. Eu falei: irmão, bem-vindo ao clube. Isso é normal. Quando alguém fala mal de você, quando alguém critica você, não gaste energia tentando responder isso, irmão. Deixa pra lá. Sai fora. Para dar ouvidos para isso. Neemias está condicionado lembrando, diga assim, lembrar das promessas. Neemias está ativando o que Deus falou. Na terra tem o que mesmo? Catástrofe. Neemias está dizendo: a terra está falando em destruição, mas o que o Senhor disse é bem diferente. Neemias está ativando a esperança. Você deveria ensinar sobre esperança. Esperança é uma alegre antecipação por algo que há de vir. Pastor, eu não estou lá, eu não estou vivendo ainda, mas o meu coração celebra porque eu sei o que há de vir. Temos alguém aqui que tenha necessidade de esperança nessa noite? O nosso estado carece de esperança. A esperança estará no homem, a esperança estará num partido político. A esperança está dentro daqueles que carregam Cristo. Cristo em vós, a esperança. Esperança, uma alegre antecipação. Eu não estou lá, eu ainda não pisei, mas é como se eu estivesse lá. Eu me sinto bem agora, como se eu estivesse tocando, como se já tivesse realizado. Diga assim, ver. Diga ver. Tudo pronto. Isso é esperança. Esperança é fé no futuro. Eu tenho fé, eu acredito. E aí eu paro e cruzo os braços? Não. Eu caminho com essa alegre antecipação. Eu tenho alegria em seguir. Mas está difícil o caminho, tem dificuldades, não importa. Eu me alegro e sigo alegre. Uma pessoa que tem esperança, ela é capaz de ensinar a esperança. A esperança é dividida por alguns elementos, mas o primeiro deles é objetivo. Diga assim, objetivo. Primeira coisa que você não pode mudar. Ei, eu tenho esperança. Uma pessoa que tem esperança não muda os objetivos. Se tem um objetivo, é aquele. O objetivo é saber aonde eu tenho que chegar. Quando você nasceu, Deus colocou um mapa em você, e Ele determinou lugares que você vai ter que chegar, e nada pode impedir você de chegar. Acabou. Então esperança você tem um objetivo? Quantos aqui tem um objetivo para esse ano? Não mude seu objetivo, você vai chegar. Acabou. Você sabe onde tem que chegar? Pastor, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar nesse ponto financeiro, eu quero chegar estabelecendo uma empresa. Então, se você tem um objetivo, deixe claro. Esperança eu sei onde tem que chegar. Eu sei aonde eu tenho que ir. Mas outro ponto também da esperança é o caminho. Eu sei onde tenho que chegar, mas também sei como tenho que chegar. Porque tem momentos da caminhada que Deus muda o caminho. Já viu isso? Não tem estrada, tem que andar sobre as águas. Não tem porta, tem que abrir uma porta do céu. Talvez você mudou o objetivo e está olhando para o caminho, dizendo: cadê o caminho que estava aqui? Eu tinha visto algo, uma porta, mas agora não tem mais porta. Cuidado. Tem momentos que Deus muda os caminhos. Ele faz caminho no meio do deserto.
Ele faz caminho onde não tem caminho. Há pessoas que ficam limitadas. Eu não estou vendo um caminho livre. Vou te dizer uma coisa: o caminho que leva você para o seu propósito não é um caminho fácil, não é um caminho aberto, não é um caminho fácil de andar. Tem pedras, tem batalhas para você vencer, tem gigantes que se levantam na sua jornada. Então o caminho é importante. Assim comigo: objetivo, caminho e ação. Adianta ter um objetivo, ter um caminho e não ter ação? Pastor, mas é a ação de Deus daí, né? Não, é a sua ação. Deus já fez a parte dele, te deu a promessa. E agora você faz o quê? Age. A ação é a tua capacidade de entender o que Deus colocou sobre você. Diga assim: ver o potencial, a capacidade que Deus já me deu. Você tem noção da capacidade que Deus te deu? Você tem noção mesmo do potencial que Deus colocou dentro de você? E tudo isso é para agora ser usado. Irmão, é agora, é a hora. Não é amanhã, é agora. É nesses dias de caos. É nesses dias que a economia do nosso estado, da nossa região, tudo isso vai mudar, vai passar por uma grande mudança. É agora que você tem que ousar. Diga assim: objetivo, caminho e ação. Eu profetizo que você tem um objetivo claro, um caminho, sei como chegar, e uma ação. Eu entendo a capacidade que Deus me deu. Olhe bem a força dessas pessoas. Houve pessoas que perderam tudo, mas se comportavam como se não tivessem perdido nada. Se levantaram e foram ajudar. Estava olhando a história de um cara que pegou uma geladeira, botou 2 litrão PET assim, salvou mais de 20 pessoas. Numa geladeira, irmão. O cara montado numa geladeira e varremos salvando o povo. Aquela outra senhora que está indo nas águas assim, se afogando, ela conta aquele testemunho bem tranquilo. Não, eu estava me afogando. E de repente eu pensei: mas eu não posso morrer. Daí eu fui lá embaixo e só pedi ajuda para Deus e dei um salto e encontrei uma árvore. Meu Deus, o que é isso, irmão? Quantas pessoas que se destacaram nesses dias, heróis anônimos, gente que foi servir, que foi ajudar, gente que foi colaborar, gente que foi se doar. Só é possível por conta desse momento. Então nós temos muitas coisas para olhar e dizer: Deus, mesmo no meio desse caos, obrigado. Obrigado pela tua ajuda, pelo teu favor. Você está entendendo isso, irmão? Diga assim: ensinar a esperança. Se você tem um objetivo, ensina alguém. Se você tem um caminho, ensina alguém. Se você tem uma capacidade, uma ação, que eu sei que tem uma capacidade, a ação sobre essa capacidade, ensina alguém. Nós precisamos ensinar esperança. Diga para a pessoa do seu lado: ensina esperança. Fala para ela: pode ensinar esperança. Nossa equipe pode subir. Verso 10, ele vai dizer assim: resgataste com um braço forte. Agora eu quero que você levante seu punho para cima, seu braço direito, com a mão fechada. Isso aqui é o braço forte do Senhor. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu com um punho erguido. Quer dizer o seguinte: nós estamos prontos para a batalha. Vem inimigo, nós estamos prontos para a guerra. Isso é estar com o braço forte. O braço forte, isso aqui é só quem está no meio de uma crise que pode acionar. No meio da crise, Neemias olhou e disse: Deus, é hora de revelar o teu braço forte, o teu grande poder restaurador sobre a terra. Eu oro, você vai ver o braço forte do Senhor. O braço forte dele vai lutar pela tua casa, vai lutar pela tua família. O braço forte do Senhor vai impulsionar a economia deste estado. É um braço fraco, mas é o braço forte do homem. Escuta uma coisa: tire a mão de alguns lugares. Tire a mão de algumas demandas. Quanto tempo faz que esse problema está na sua mão e não se resolveu? Coloca na mão de Deus. Tire a mão de alguns lugares. Você acha que eu controlo essa igreja, que eu domino essa igreja? Nem a minha vida eu mando nela. Quem manda é o Senhor. Tire a mão de algumas demandas. Pastor, eu estou agora envolvido nisso, eu estou focado. Calma, deixa na mão de Deus. Tire a mão de algumas demandas. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Não, isso quer dizer que você vai estar ali, crendo,
agindo, objetivo, ação clara. O braço forte do Senhor. Neemias está dizendo: o braço do homem fraquejou, o homem não tem nem força agora, e agora é a hora de ser revelado o braço forte do Senhor. Nós oramos: Pai, revela o teu braço forte nesse estado, revela a tua força para que venha um tempo de grande prosperidade. Revela o teu braço forte lutando pelo teu povo. Revela o teu braço forte, ó grande Deus. Quando você estiver no meio de uma demanda que você não sabe lidar com ela, ore isso: Deus, vem com o teu braço forte. O braço forte de Deus é a mão de Deus que vai realizar milagres. É o que nós podemos fazer, irmão. O que nós podemos fazer é uma coisa, mas se você deixar Deus fazer, aquilo que você vai ver feito é bem maior. Diga assim: Deus está fazendo algo grande. Diga: eu posso ver o braço forte do Senhor. Ele diz assim: faz com que eu seja bem sucedido. Meu Deus, está tudo quebrado, está tudo arrebentado, e tem um homem de fé orando: faz com que eu seja bem sucedido. Não é tempo de você andar numa linha de sobrevivência. Esse é o melhor cenário para você ser bem sucedido. A palavra bem sucedido ali é tesseleia. Ele está dizendo o seguinte: Deus, me dá autorização para prosperar, me dá autorização para receber a tua bondade. Neemias trabalha para o rei. Ele está dizendo que eu encontre benevolência junto a esse homem. O que nós viveremos como estado é que Deus vai nos favorecer diante de muitos. Nós vamos receber essa bondade sobre ambientes e lugares. O que Neemias está orando é: Deus, que eu seja bem sucedido. Diga assim comigo: que eu seja. Declara com fé, diga: que eu seja bem sucedido. É tempo de você fracassar? É tempo de você perder algumas coisas? É tempo de você fazer cálculo de prejuízo? É tempo de você ser bem sucedido. Eu vim dizer para você: é tempo de dizer bem sucedido. Amanhã? O que ele orou? Não, o que ele orou? Amanhã? No final do mês? Daqui 3 meses? Não, ser bem sucedido hoje. Pastor, mas hoje não dá jeito. Ele dá. Pastor, hoje o cenário, não importa o cenário, é ser bem sucedido. Como é que você vai ajudar as pessoas se você não estiver bem? Como é que você vai socorrer alguém que tem uma necessidade se você é o necessitado? Como é que você vai ajudar pessoas? Como é que você vai ajudar a reformar, transformar, criar, se você não tem condições nem para você? É pecado querer ser bem sucedido? Não. Isso agrada a Deus. E Neemias, com o decorrer da história, você vai ver, ele foi bem sucedido. Para de deixar essa mentalidade entrar em você, que é tempo de você agora viver uma retração, um momento de perda. Não. Ore isso nessa noite e diga: Senhor, eu quero ser bem sucedido hoje. Onde muitos não querem, onde muitos abandonaram, eu quero ser bem sucedido hoje. Você crê nessa palavra? É interessante porque ele vai construindo isso. E aí vai terminar o texto dizendo: Neemias, com toda essa fé, ele sabe que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor não estão fechados. Diga assim: os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Você acha que Deus não está vendo o sofrimento? Você acha que os ouvidos dele não estão atentos? Ele ouve o som da tristeza. O Senhor está atento ao que está acontecendo. Nós estamos desatentos, mas Deus está ligado, está conectado. Ele sabe o que está acontecendo. Tudo isso vai construindo. Antes de edificar uma cidade, Neemias é edificado. Só pode edificar quem é edificado. Nós temos cidades inteiras para restaurar. E não estou falando de restaurar de forma física. Não é somente isso. Não é restaurar a parede de casa, ainda que nós façamos, mas é restaurar o coração das pessoas. É restaurar a fé. Restaurar, recomeçar de novo, a partir de um novo fundamento, a partir de outra mentalidade. E aí o texto termina dizendo assim: naquele tempo eu era o copeiro do rei. Ele era um rei? Ele era um homem de governo?
ele tinha um título, ele tinha um lugar que fazia dele um líder. Neemias decidiu, a partir daquele momento, o texto vai dizer: naquele tempo eu era. Aquilo que você foi até aqui nem importa. Quem você foi? Um padeiro, copeiro, mecânico, não sei, motorista, não sei. Importa que a partir de agora você entenda: o que eu fui até aqui tem que mudar. Não é que você vai deixar de fazer o que você fazia, Deus vai capacitar você para fazer coisas ainda maiores e melhores. Você está me ouvindo, irmão? Operação Neemias não começa amanhã você indo para um lugar fazendo coisas fora. É você fazer primeiro dentro. É restaurar o que foi quebrado na casa. Marido que restaura a sua esposa com palavras, com amor. Filhos restaurados por uma paternidade curada. Não é gente descontando sua amargura nos outros. Operação Neemias é: eu não preciso de título, eu não preciso de um lugar, eu não preciso de uma credencial, eu preciso primeiro me posicionar. Eu quero que hoje você se posicione conosco aqui. Fique em pé nessa noite, nós vamos orar.